A atuação da Previdência Social e a reforma proposta pelo governo Temer são assuntos centrais na vida dos brasileiros. Aqui mesmo na Agenda Econômica, o tema já foi debatido algumas vezes, mas o telespectador Nélio Romualdo de Albuquerque, de Bom Sucesso no Rio de Janeiro, pediu mais informações e, para atender ao pedido dele, nós entrevistamos hoje o senador Paulo Paim, que presidiu a CPI criada aqui no Senado para investigar a real situação da Previdência Social. Senador, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer é nosso e um tema tão importante que, de uma vez por toda, como a gente fala, a gente esclarece e vai colocar no devido lugar a verdade sobre a Previdência no Brasil. Senador, então, para a gente começar, as conclusões da CPI, elas são muito diferentes do que é veiculado diariamente na imprensa privada e pela propaganda do governo. É exatamente o oposto, né? Enquanto as notícias são de que a Previdência tem um rombo e um déficit astronômico, a CPI concluiu que a Previdência não tem déficit. Começa explicando para a gente isso aí, que é muito fora do senso comum. Olha, eu fui constituinte e nós já sabíamos que só a contribuição de empregado e empregador não ia garantir o superávit tão sonhado e falado por nós para a nossa Previdência. E por isso que lá na Constituição nós colocamos contribuição sobre lucro, sobre faturamento, PIS/PASEP, jogos lotéricos, empregado e empregador. E toda vez que o senhor e a senhora compram alguma coisa, vou dar o exemplo da casa própria, né, que eu mesmo tive que pagar há pouco tempo atrás. Você paga também a Previdência. Onde foi pagar todo esse dinheiro? Foi arrecadado e não foi passado para a Previdência. Só passaram a contribuição de empregado e empregador e ainda parcial. Começaram a abrir mão da contribuição de 20% sobre a folha e passaram a cobrar 1,5%, 2% sobre o faturamento. Então, quando, por exemplo, a gente tem um dado aqui que é um dado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é um dado da Secretaria de Previdência e são dados também do TCU que mostram, segundo o relatório do TCU, em 2016, a Previdência teve um rombo de 226,9 bilhões, quase 230 bilhões. E, segundo os números da Secretaria Nacional de Previdência, o déficit foi de 151, quase 152 bilhões. Então, esses números, embora sejam divergentes, eles estão falando só da contribuição do empregado e do empregador. E ainda usando somente 2016. Por que eles não pegam uma retrospectiva histórica? Porque o que é a Previdência? O que é a Seguridade Social? É, na verdade, uma poupança do trabalhador, que ele vai aplicando lá para o momento que ele for se aposentar. Por que eles só trabalham com 2016, quando de fato a economia caiu? Por exemplo, eu vou te dar esse dado aqui, ó. Estudos apresentados que no período, esse período histórico, depois eu venho para o momento, de 1945 a 1980, nós tivemos um superávit na ordem de 600 bilhões, 598,7. Isso era uma poupança que estava sendo feita. Era uma poupança, estava lá guardadinha. Se atualizado, sabe quanto nós seguimos aqui em 2017? Está aqui o dado. 8,25 trilhões. Isso é dado da CPI? Dado da CPI, dos procuradores da Fazenda que nos passaram e promotores. Nós teríamos hoje, veja o número, pode ser assustador, mas é verdade, nós teríamos 8,25 trilhões. E eles mostram ali que nós temos com déficit. Mas vamos sair desse número aqui, 8,25, e vamos pegar um dado mais atual. Isso aí, porque isso aí é até 1980, né? Isso. Portanto, antes do Constituinte, que foi em 88. Vamos pegar um dado mais atual. O Sindifisco, que é o Sindicato dos Fiscais Nacional, nos trouxe a seguinte informação, que renúncias incidentes sobre a contribuição para a Seguridade Social somam mais de 370 bilhões. Sabe quando? Só de 2014 a 2016. Então, só aqui já resolve esse problema todo deles aí. Se quiserem pegar o TCU, peguem. Se quiserem pegar os dados da Previdência, peguem. Dados dos fiscais, Sindifisco, Sindicato Nacional do Fisco Nacional. 370 bilhões do acumulado entre 2014 e 2016.
Jorge Rachid, secretário Sim. da Receita agora. O que ele disse? O que ele disse? Está escrito aqui, a palavra dele. Parem de fazer refis. Parem de dar anistia. Parem de não cobrar multa e correção monetária. Parem de não cobrar dos grandes devedores. Se vocês continuarem assim, claro que eles vão apontar déficit. Mas eles não dizem que abriram mão das arrecadações correspondente à DRU. Lá foi dito também, a DRU é quase... A desvinculação das receitas quase 80 bilhões por ano. Desaparece todos os anos e não volta também. Então, se foi feito no período, digamos assim, de vacas gordas da economia, claro, foi feita uma poupança, mas o que aconteceu com essa poupança? Para onde ela foi? Para onde foi? Primeiro, foi desviado para outros fins. Segundo, há uma dívida pronta para ser executada só para a Previdência, que é em torno de 500 bilhões de reais. A gente tem esse número também. 456, pode mostrar, devedores. Deve ser 456. Olha, até os 450 450 bi. Dados da Procuradoria da Fazenda, que é exatamente quem é responsável por arrecadar o dinheiro. Acontece que os governos foram desestruturando a força dos procuradores da Fazenda para arrecadar. Um deles me disse, pai, imagine 2 estádios de futebol. Quer pegar o Flamengo e o estádio do Maracanã, vamos pegar. Imagina o Maracanã 2 vezes, lotados de processo. Nós não temos como nem carregar os processos para executar, porque não dão estrutura. Então, daí mesmo, claro, se você tem grandes devedores que devem 500 bi, a dívida total para a União, não só a Previdência, é 1 tri. Não cobram também. Não cobram. Parece que há uma cumplicidade no submundo para não cobrar os grandes devedores, e são grandes bancos para começar, JBS da vida, que teve um lucro que ultrapassou a 100 bilhões no ano passado, e deve 3,5 bi, e não acontece nada. Nós chamamos lá os grandes devedores, já que estamos no tema grandes devedores, chamamos os 5 maiores bancos devedores, 5 maiores empleiteiras, 5 maiores setores do comércio, 5 maiores dos frigoríficos. Sabe o que todos dizem? Devo, não nego, não pago, estou brigando na justiça e estou esperando um novo refis, um novo perdão da dívida. Daí a barbada. Aí eu pergunto, eu quero concluir com essa fala. Mas todo ano, sim. Todo ano eles fazem isso. E não todo fim de ano tem um refis. Exato, que é o fim do mundo. O que o empresário sério diz? O empresário sério diz o seguinte, é brincadeira, né, pai? Eu pago em dia todas as minhas contribuições, o concorrente não paga, o seu produto chega mais barato no mercado. É uma concorrência desleal. Só a apropriação indébita, conforme a própria Receita, os auditores fiscais, é 30 bi por ano. Eles tiram do seu bolso, tiram a mão, tiram do seu bolso, botam no bolso de um certo setor do empresariado e o dinheiro some. E não acontece nada. Eu pergunto para a senhora, está nos assistindo nesse momento para o senhor, não paga a tua luz, não paga a água, compra um carrinho e não paga, compre um apartamento ou uma casinha, não pague, compre um trator para trabalhar na área rural, não pague, compre uma terrinha para produzir na terra, retiram tudo de você, você perde tudo. E os bancos, por que não cobram? E as grandes empresas, por que não cobram? E por que a grande mídia não deu cobertura na CPI? Não deu, porque os principais clientes deles são devedores. É isso que eu queria perguntar. A gente tem aí, historicamente, as CPIs são são um espaço de grande visibilidade para alguns problemas do país, né? Problemas políticos e também problemas econômicos. Essa CPI, ao contrário da maioria das outras, não teve praticamente nenhuma divulgação. Só quem cobriu mais, eu diria que foi, claro, eu cumprimento aqui com carinho o sistema de comunicação do Senado. A TV Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado e pela internet, né? Nós conseguimos colocar. Nós pretendemos esse relatório remeter para as universidades, remeter para os governadores, para os deputados estaduais, vereadores, prefeitos, para as entidades de trabalhador, de empregador, para os 81 senadores e para os 513 deputados. E por que eles não cobriram? É interesse do mercado. Se os grandes empresários são os grandes devedores, se os grandes bancos são os grandes devedores, quem é cliente da grande mídia? São eles. Então, eles não têm interesse que apareça lá. Vou dar aqui como exemplo. Nome da Caixa Econômica Federal, devedor. Banco do Brasil, devedor.
Itaú, devedor. Bradesco, devedor. Então, isso eles não têm interesse que apareça lá. Que o marketing deles, claro que não vai permitir que aparecesse. Agora, quando a gente tem um empresário, uma empresa desse porte devendo, ela tem uma série de possibilidades de recurso. Mas a gente tem também espaços dentro do governo que são os espaços de cobrança. A gente viu aqui, claro. A gente trabalha com números da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é encarregada de arrecadar. O que é que está acontecendo? O senhor falou aí do desaparelhamento. Falta de estrutura, falta de gente. Por exemplo, auditores fiscais. Nós precisávamos ter uns 10 mil para fiscalizar o número de empresas que tem no Brasil. Tem quantos? Deve ter uns 900 ou 1.000. Procuradores da Fazenda, deve ter uns 3 mil. Dados que nós recebemos lá, precisaria em torno de 6 mil, o dobro. Se não tem estrutura para cobrar, claro que não cobra. E eles vão nas artimanhas que vão usando na justiça para não pagar. E, bom, se não executa, não cobra, por isso que eu digo. Não paga o teu imposto de renda para ver o que acontece, você mesmo. Aí tudo dá um jeito, né? Ligeirinho eles te caçam. Ah, o meu é cobrado em folha. Não, o meu também. O trabalhador é cobrado em folha, né? Não paga para ver. Faz uma malandragem e não pague. Diga, não desconta o meu na folha. Te pega um ligeirinho. E esses grandão que devem bilhões, é bi que eles devem. Por isso que eu digo que o acumulado, só da Constituinte para cá, chega a dar 8 trilhões. E esses números eu não invento. Esses números estão todos no relatório apresentado e aprovado esse dado. Citar o nome do senador Hélio José, foi relator, fez um belíssimo trabalho, aprovado por unanimidade. E lá estão os senadores também da base do governo. Todos votaram por unanimidade, não teve um voto contra, reconhecendo que a Previdência no Brasil é viável, é autossustentável, é só não desviar o dinheiro para outros fins e cobrar os devedores. Um argumento do governo é que quando se fala em todo esse sistema de arrecadação, né, de loterias, parcelas de impostos, essas fontes de recursos, elas abrangem todo um sistema de previdência, que não é só a aposentadoria, né? Todo o nosso sistema de apoio, que são os benefícios, né, de pessoas que têm dificuldades, né, que têm deficiências, as pensões, os benefícios da LOAS, que esse dinheiro não seria só para aposentadoria. Como é que é isso aí? Deixa eu explicar. Seguridade Social vai mais além do que falou, inclusive. Eu falo com maior tranquilidade. É saúde, assistência e previdência. Quanto desses outros componentes mandaram para a Previdência? Nada. E ainda retiram o que é da Previdência. Quando você faz uma operação de compra, como eu dei o exemplo da casa, tu paga ali, ó, quem está me ouvindo sabe. Eu paguei há pouco tempo atrás, fiz uma venda de uma casa e comprei de menor preço, eu paguei 80 mil reais para a Previdência. Quantos foi para a Previdência? Nenhum pila. Ali é Previdência, não é Seguridade. Apropriação indébita. Sabe o que é apropriação indébita? Desconta do teu salário de 8% a 11%. O patrão desconta. Desconta, retira do teu salário. É só mandar para a Previdência. Ali não é Seguridade. Também não mandaram. Não mandam nada. Aquela parte da tributação que eu falo sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, a CPMF lá atrás, eu estou falando daquela parte que vai para a Previdência. Não mandaram nada. Por isso que os cálculos aqui dos especialistas... Eu não estou falando aqui das dívidas do passado, porque antes da Constituinte eu teria até que discutir aqui a construção de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Transamérica. Isso eu não vou falar. Isso dá o quê? Dá muito mais do que 15 trilhões. Já deu muita CPI, né? Já deu muita CPI que não chegou a nada. A nossa chegou, porque eles não deixavam nem terminar. Eu estou aqui no Congresso há 32 anos. Me diz uma CPI da Previdência que saiu com dados que nem a gente apresentou nesse momento e foi até o fim. Nenhuma. Só a nossa. A nossa, a CPI da Verdade, começou e terminou. E eles estão loucos de medo, porque nós vamos divulgar esse relatório para todos. Eu chego a dizer o seguinte, tem dúvida que tu está razão? Faz tipo uma operação Lava Jato em cima dos devedores da Previdência. Senador, o senhor falou... Vai muita gente para a cadeia. O senhor falou de que os governos fazem refis. Agora, todos os governos fizeram refis, né? Não estou dizendo o governo do PSDB fez refis, do PT fez refis, o atual PMDB fez refis. Todo mundo faz refis.
O que é que precisa acontecer na estrutura do governo para que não tenha essa série de refis? Como disse o secretário Rachid, né? Isso é o fim do mundo. O Rachid diz, parem de fazer refis. E nós também. Parem de dar anistia dos grandes devedores. Parem de não cobrar multa. Parem de não cobrar juro. Agora, porque se vocês... Eu estou dizendo que ele disse, paga ao Congresso. Se vocês incentivam o cara a não pagar, claro que ele não vai pagar. E eu, desde que eu iniciei aqui a nossa conversa, eu digo, eu estou falando da Constituinte para cá. Da Constituinte para cá passaram todos os governos. Todos os governos que passaram. Eu não estou dizendo que foi esse ou aquele governo. Eu estou aqui defendendo a Previdência. O que não pode agora é querer mandar conta para o trabalhador. 49 anos de contribuição, 65 de idade. Ainda alegam que nós não aprovamos, nem aqui o Congresso não aprovou a idade mínima. Aprovamos, sim. Idade mínima é 60 anos para o homem e 55 para a mulher. 35 de contribuição para o homem e 30 para a mulher, ainda que a fórmula 85-95, ainda que tem também para o servidor. E botemos um plus, que à medida que a expectativa de vida for aumentando, aumenta também um pouquinho. Isso a partir de 2020? Está tudo... Não, nada. Isso está aprovado. Isso é a lei de 4 anos atrás. Não, sim, mas esse aumento seria já... Esse aumento da idade começaria em 2020? A partir... Cada 2 anos. Cada 2 anos, não é 2020, no caso. Porque a lei já tem 3, 4 anos. Cada 2 anos que a expectativa do IBGE disser que aumentou a expectativa de vida também aumenta mais um plus. Eu acho que você tem razão. Entra em vigor isso aqui a partir de 2020. Entra em vigor em 2018 isso. E a primeira reajuste depois dali 2 anos. Em 2020. Exatamente, 2018 e 2020. Então, tudo isso está resolvido. Para que fazer a reforma? Sabe para que é essa reforma? Que eles não dizem, nas perguntas que eles colocam. Essa reforma só interessa ao sistema financeiro. Quem são os maiores devedores da Previdência? Os bancos. Quem vai administrar os fundos de pensões privados? Os bancos. Quem vai ganhar quando vai à falência? Os bancos. Porque aconteceu em inúmeros lugares, como o Chile, na própria Argentina, nos Estados Unidos, o banco não quebra, o que quebra é o fundo de pensão privado. Veja a própria situação que estão hoje os fundos de pensões que tem no Brasil, que são autônomos. Inúmeros estão quebrando. E tem corrupção para todo lado. E se abre um mercado grande também de previdência privada, né? Hoje todo mundo faz uma previdência privada. Quando você percebe... Eu vou dar um dado que é interessante. Essa proposta do governo diz que você vai se aposentar só com 49 de contribuição e 65 de idade. Sabe qual é a média de emprego do brasileiro? Em média, é 9,1. Para você calcular a tua aposentadoria, tu tem que pegar o dia que você assinou a carteira, assinou com 20 anos, pode somar com 64,1. Vai se aposentar com 84 anos. Para ter uma aposentadoria no teto. No teto. No teto pode ser do salário mínimo. Sim, no teto do salário, entendo. No teto daquilo que você ganha. Pode ser para ganhar 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. É o princípio da integralidade. Mas de acordo com o que você ganha. Claro. Até tem uma pergunta que você vai fazer depois, quando nós passamos para 10 salários mínimos. E as pessoas confundem. Não tem confusão nenhuma. Tu ganha 3 salários mínimos, qual é teu teto? 3 salários mínimos. Tu ganha 5 salários mínimos, qual é teu teto? 5 salários mínimos. Mas você não vai ganhar, porque tem o teto da Previdência. Se você ganhar mais o teto... Nós estamos agora assegurando o teto de 10 salários mínimos. Essa é a nossa proposta. Essa é uma coisa, né? A CPI... Mas ficou claro essa malandragem que eles fazem aí, né? A CPI apresenta algumas propostas, né? A gente listou também aqui algumas propostas que a CPI apresenta. Algumas delas é para executar os grandes devedores, para dar força para a Receita, dizer, olha, tem que cobrar e vai pagar. Tá. Então, aumenta os tetos, então. Aumenta o teto dos benefícios. Se o governo diz que a Previdência já está deficitária com 5.351 de teto de benefícios, vocês já estão propondo aumentar para 9.370. Dentro dessa lógica, então, de que tem recursos, é isso? Não só que tem, como vai aumentar o recurso. Vai aumentar como? Vai aumentar, porque você vai passar a pagar, ganha 10 mil, por exemplo, tu vai pagar sobre 10. E você paga sobre quanto hoje? 5.500. Então, num primeiro momento, vai aumentar o superávit. Porque quando o cara olha aqui, não é que o cara que ganha um salário mínimo vai se aposentar com 9 mil. Vai se aposentar com 1. Salário. Tá. Se ele ganha 2 salários mínimos, o teto dele é 2 salários mínimos. Se ele ganha 10 salários mínimos, esse é o teto dele. Ele paga sobre aquilo que ele ganha. Isso é tão positivo, porque se fosse ruim, os fundos de pensão privado fazem isso.
Então, vocês estão trazendo a lógica da iniciativa privada A para cá. lógica porque dá certo. Eles querem fazer o inverso. Tá. Eles querem quebrar a nossa Previdência e entregar tudo para a iniciativa privada. Nós estamos mostrando que dá para trazer para cá. O problema da nossa Previdência é só de gestão. Gestão, a nossa Previdência vira exemplo para o mundo. Mecanismos de combate à fraude. O que vocês estão propondo especificamente? Combate à fraude, primeiro, é uma série de projetos que permite, primeiro, dar mais estrutura, né, para a Receita Federal e para os auditores. Por isso que eu disse, eu não tenho que sair de 900, eu preciso contratar mais gente, ter mais estrutura. Segundo, aumentar os procuradores da Fazenda para que eles possam executar. Terceiro, a fraude é acabar com os refis, por exemplo. Porque se você não acaba com o refis, o cara é incentivado a não pagar. E o tempo de duração de um processo desse também não é muito longo? Porque são processos administrativos. Exato, se o processo é longo, porque você não tem estrutura para executar o mais rápido. Como é que quando você deve para a Receita, que não é para a Previdência, ele se executa de imediato? Entende o que está acontecendo? Tá. É gravíssimo o que acontece nesse país. É como se a Previdência fosse a casa de mãe Joana. Isso é mais rigor na cobrança, então? Mais rigor na cobrança, mais estrutura, acabar com essas anistia de multa e juros e correção e fazer com que quem deve pague com novas tecnologias. Você, por exemplo, os próprios auditores os próprios auditores fiscais dizem o seguinte: como é que o Fundo de Garantia, tu sabe bem quem deve e sem problema nenhum, tu sabe quem não pagou? E como é que a Previdência tu não sabe? Use o mesmo método de arrecadação do Fundo de Garantia, porque é aí que eles descobrem a apropriação indébita. Como é que eles chegaram a 30 bi por ano que o empresário não paga, mas paga o Fundo de Garantia? Porque os números tinham que bater. Eles pegam a mesma listagem, checam, vai ver que está faltando 30 bi por ano para o trabalhador. Bom, senador, eu agradeço muito pela sua presença aqui na Agenda Econômica, esclarecendo Mas é um assunto pouquinho bom, um assunto bom. Com certeza, é um assunto que rende bastante e a gente tem que detalhar ainda mais, né? Essas propostas. Vocês fizeram uma série de propostas de projetos de lei, de emenda à Constituição, para modificar esse sistema. Quem quiser, o cidadão que quiser, pode acessar esse relatório no site do Senado? No site do Senado, no site dos gabinetes, tanto do Hélio José como o Paulo. Só botar Paulo Paim, @senador, senador Hélio José, @senador. E nós estamos acertando com a Casa para imprimir cartilhas, livros, para que chegue para toda a população. Como eu disse antes, quem quiser ser advogado nesse país vai ter que ler o relatório da CPI. Espero que chegue em todas as universidades, que chegue para todos os políticos, independente do cargo. Olha, estou falando com muita segurança. Acabando com a corrupção, o desvio, a sonegação, a apropriação indébita e os refis. Não precisa nem pagar o atrasado. Só daqui para frente a Previdência está garantida superávit. Obrigada mais uma vez, senador. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima Agenda Econômica.